Dogmas da Igreja Católica. O que é e quantos são? A fé católica é baseada em uma série de princípios fundamentais, conhecidos como dogmas, que são considerados incontestáveis e essenciais para a doutrina e a prática da religião. Então, assim, nessa série, nós iremos explorar os dogmas da Igreja Católica em detalhes, entendendo sua importância e impacto na vida dos fiéis, através de uma análise histórica e teológica. Discutiremos as principais dogmas estabelecidos pela Igreja, sua base e fonte e sua relevância para a fé cristã. Esta série é essencial para aqueles que desejam compreender mais profundamente a fé católica e os seus princípios fundamentais. O que são dogmas da Igreja Católica? O termo dogma deriva do grego dogma e significa uma afirmação ou crença doutrinária considerada verdadeira e inquestionável. Na Igreja Católica, os dogmas são os princípios fundamentais e definitivos da fé cristã, que devem ser aceitos pelos fiéis sem ostentação. Eles se baseiam na Escritura, na Sagrada Escritura, na tradição oral e no ensinamento do magistério da Igreja. Os dogmas são importantes para a Igreja Católica, pois fornecem uma base sólida para a crença e a prática da fé, garantindo a unidade e a coesão entre os fiéis. Além disso, eles são considerados como verdades reveladas por Deus e, portanto, devem ser respeitados e seguidos por todos os católicos. Iremos ver os dogmas sobre Deus. Os dogmas relacionados a Deus são os pontos centrais da fé católica, pois a crença em Deus é fundamento da religião. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, Deus é o Criador do universo e de todas as coisas e é um ser supremo, onipotente e perfeito. A Santíssima Trindade é um dos dogmas mais importantes da Igreja Católica. Ele afirma que Deus é um só em essência, mas existem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Este dogma, definidos pelos concílios da Igreja no século IV, tem sua base na Sagrada Escritura e na tradição oral, sendo considerado um mistério da fé. A compreensão da Santíssima Trindade é fundamental para a crença católica, pois mostra a complexidade e a unidade de Deus. Outro dogma importante é a divindade de Jesus Cristo. A Igreja acredita que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sem mistura ou divisão de suas naturezas. Ele é o Filho de Deus encarnado que se tornou homem para nos salvar. Este dogma é fundamental para a crença católica, pois Jesus é o centro da fé cristã. Sua divindade é comprovada por meio de seus milagres, ensinamentos e principalmente por sua ressurreição. Além disso, a Igreja Católica também tem dogmas sobre a natureza de Deus, afirmando que Ele é amor, misericordioso, justo e eterno. Através desses dogmas, a Igreja ensina que Deus é um Pai amoroso e se preocupa com seus filhos,
mas também é juiz justo que compensará bem e punirá o mal. Esses dogmas mostram a grandeza e o amor de Deus pelos seus filhos, são fundamentais para a Igreja, para a fé católica. Então, assim, em resumo, estes são os dogmas sobre Deus. A existência de Deus. Às vezes as pessoas acreditam em um amigo invisível, Deus. Não nascemos sabendo sobre Ele, mas podemos sentir Sua presença ao olhar ao redor, ao ver as coisas bonitas do mundo. 2. A existência de Deus como objeto de fé. Algumas pessoas acreditam que Deus é real, mesmo que não possamos vê-lo. Elas sentem isso no coração. 3. A unidade de Deus. Deus é como um super-herói, mas há apenas um deles, não muitos. 4. Deus é eterno. Deus não teve um começo e nunca terá um fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. 5. Santíssima Trindade. Deus é como um time com 3 jogadores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles é como poderoso e importante, mas todos são o mesmo Deus. Iremos ver agora o dogma sobre Jesus Cristo. Os dogmas relacionados a Jesus Cristo são fundamentais na fé católica e tratam da divindade e natureza humana de Cristo. Através de uma análise histórica e teológica, esses dogmas foram definidos pela Igreja como verdades essenciais e incontestáveis, que devem ser acreditadas pelos fiéis católicos. Um dos principais dogmas sobre Jesus é a sua divindade, ou seja, o fato de que ele é o Filho de Deus e possuidor da mesma natureza divina do Pai. Este dogma foi proclamado no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, como resposta às controvérsias sobre a natureza de Cristo. Através da Sagrada Escritura e da tradição oral, os teólogos e líderes da Igreja defenderam que Jesus é verdadeiramente Deus, igual ao Pai em poder, sabedoria e amor. Essa crença é essencial para a compreensão da Santíssima Trindade, que é um dos dogmas centrais da fé católica. Além disso, outro dogma importante sobre Jesus é a sua natureza humana. A Igreja ensina que Jesus é verdadeiramente homem, nascido da Virgem Maria, mas sem pecado. Isso significa que ele compartilha da nossa humanidade, mas sem as limitações e imperfeições do pecado. Esse dogma é de extrema importância para a redenção da humanidade, pois através da união entre a natureza divina e a humanidade de Cristo, ele pode nos reconciliar com Deus e nos oferecer a salvação. Outro dogma relacionado a Jesus é a sua morte e ressurreição. Os fiéis católicos acreditam que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, cumprindo as profecias e provando a sua divindade.
Essa crença é essencial para a nossa fé, pois é através da morte e ressurreição de Cristo que recebemos o perdão e a esperança da vida eterna. Os dogmas sobre Jesus também abrangem outros aspectos de sua vida, como sua encarnação, sua ascensão aos céus e sua segunda vinda. Através desses dogmas, a Igreja ensina sobre a missão e a pessoa de Jesus, e como Ele é o único caminho para a salvação e a vida eterna. Em resumo, estes são os dogmas sobre Jesus. Primeiro, Jesus é Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. No livro de Isaías, ele é chamado de Deus conosco. Segundo, duas naturezas de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Terceira, duas vontades de Jesus. Jesus tem duas maneiras de fazer as coisas, uma que é super poderosa e a outra que é como a nossa. Ele faz coisas importantes de duas formas ao mesmo tempo. Quarta, Jesus é o Filho natural de Deus. Deus, o Pai Celeste, enviou Jesus para nos ajudar e nos mostrar o caminho certo. Quinto, Jesus se sacrificou por nós. Jesus fez um gesto muito amoroso. Ele se ofereceu como um presente especial para Deus e se sacrificou na cruz para nos perdoar. Sexto, Jesus ressuscitou. Depois de um tempo, Jesus voltou à vida como herói e saiu do lugar onde foi enterrado. Sétimo, Jesus está ao lado de Deus Pai. Agora Jesus está com Deus, o Pai, no céu, e Ele nos protege de lá. É como se estivesse sentado ao lado de Deus. Iremos ver os dogmas sobre a criação do mundo e do ser humano. Os dogmas da Igreja Católica não se limitam apenas em questões relacionadas a Deus e a Jesus Cristo, mas também abrange a criação do mundo e do ser humano. Esses dogmas são fundamentais para a compreensão da fé católica sobre a origem da vida e a relação entre Deus e os seres humanos. Um dos dogmas mais importantes sobre a criação é a criação, ou seja, a crença de Deus que criou o universo do nada. Esse dogma é baseado na narrativa bíblica do Gênesis, que afirma que Deus criou o mundo em 6 dias, através de sua palavra. Através da criação, os católicos acreditam que Deus é o único e supremo Criador e que tudo o que existe foi criado por Ele. Além disso, a Igreja Católica também ensina o dogma do pecado original, que afirma que todo ser humano está sujeito ao pecado desde o momento da concepção. Esse dogma é baseado na história de Adão e Eva no Jardim do Éden, onde eles desobedeceram a Deus e caíram em pecado. Como consequência, todos os seres humanos herdaram a mancha do pecado original e precisam do perdão e da graça de Deus
para serem salvos. Outro dogma importante relacionado à criação é o da criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. Através deste dogma, os católicos acreditam que os seres humanos possuem uma dignidade e um valor inerente por terem sido criados à imagem de Deus. Isso implica que cada pessoa é única e possui uma identidade e propósito únicos que devem ser respeitados e valorizados. Além desses dogmas, a Igreja Católica também ensina que Deus é o Senhor do tempo e do espaço e que Ele está presente em todas as coisas criadas. Isso significa que, como seres humanos, somos chamados a cuidar e perseverar a criação de Deus, reconhecendo a sua beleza e importância no plano divino. Por fim, vale mencionar que a Igreja Católica também ensina a respeito da ressurreição dos mortos, um dogma que afirma que, no fim dos tempos, todos os seres humanos serão ressuscitados e julgados por Deus. Isso nos lembra da importância de viver em conformidade com a vontade de Deus e nos preparar para a vida eterna ao lado dele. Em resumo, os dogmas da Igreja Católica sobre a criação do mundo e do ser humano são: Deus criou tudo do nada. Deus fez tudo no mundo, mesmo quando não havia nada. O mundo começou em algum momento. O mundo, em todas as coisas que vimos, teve um começo. Não estava sempre aqui. Terceiro, Deus mantém o mundo existindo. Deus, de todas as coisas que Ele fez, Ele ajuda o mundo a continuar existindo. O quarto, o homem tem um corpo e uma alma. As pessoas são feitas de duas partes: um corpo que podemos ver e tocar, e uma parte invisível chamada alma, que é como o nosso espírito. Quinto, o pecado de Adão se passa por sua geração. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas e isso pode passar para seus filhos e netos. Não é porque eles copiam, mas é como uma mancha que se espalha. O sexto, a redenção pelo amor divino. Quando as pessoas fazem coisas ruins, somente o amor de Deus pode nos fazer bem de novo. Ele nos ajuda quando cometemos erros. E assim, chegamos aos dogmas marianos. Os dogmas marianos são uma parte essencial dos princípios da fé católica e se refere ao papel e à natureza da Virgem Maria. Esses dogmas foram definidos pela Igreja Católica ao longo dos séculos e são considerados verdades fundamentais e incontestáveis pelos católicos. Um dos dogmas marianos mais conhecido é a da Virgem Maria, que afirma que ela permaneceu virgem antes, durante e depois, após o nascimento de Jesus. Este dogma foi definido lá no Concílio de Éfeso, em 431, e é baseado em passagens bíblicas como Lucas, capítulo 1, versículo de 34 a 35, que diz: Maria perguntou ao anjo:
Como se fará isso, pois não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. A virgindade de Maria é considerada um sinal da pureza e santidade necessárias para que ela pudesse ser a mãe de Jesus. Outro dogma mariano é o da maternidade divina de Maria, mas destacam sua importância e papel na história da salvação e na vida dos católicos. Maria é intercessora e protetora dos fiéis, e sua devoção é uma parte significativa da vida espiritual dos católicos. Então, assim, meus queridos irmãos, em resumo, os dogmas marianos são a Imaculada Conceição de Maria. Maria é a mãe de Jesus. Foi especial desde o começo. Deus a fez sem qualquer coisa ruim, para que fosse uma pessoa muito boa. A virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem antes de Jesus nascer, quando ele nasceu e mesmo depois. Deus a manteve assim. Terceiro, Maria é mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, Maria é a mãe de Deus porque Jesus também é Deus. E o quarto, Assunção de Maria. Quando Maria terminou sua vida na terra, Deus a levou diretamente para o céu. Aqui fica a primeira parte desta série Dogmas da Igreja Católica. O que é? Quantos são? E outro dia veremos a segunda parte dos dogmas da Igreja. Que Deus abençoe e guarde sempre e mostre a sua face a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.